Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, sempre no oferecimento da Exucre Uniaselv e também do CIESESC, o Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão de Santa Catarina. Hoje um programa um tanto quanto diferente, é um documentário muito especial sobre uma parte importante da história de Lauro Miller. Um dos nomes mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. O homem que deu o pontapé inicial para as atividades de mineração e que não pode ficar de fora da nossa história. Walter Vetterli, nascido em 15 de setembro de 1881 em Lenzburg, na Suíça, seus pais eram Frederick Jacob Vetterli e Elisa Vetterli Nie-Sutter. Estudou o curso primário e o ginásio em Lenzburg e o cantonal em Aarau, capital do Canton de Argov, onde também fez a escola de recrutas. Em 1901, foi à Inglaterra e no ano seguinte aos Estados Unidos, fazendo em 1904 diversas viagens para a Inglaterra, Bélgica, Alemanha e França. No fim de 1904, Walter Vetterli veio para a América do Sul. Aportou em Buenos Aires, capital da Argentina, ficando lá 4 meses até março de 1905. No final do verão de 1905, chegou às terras Tupiniquim, aportando no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, sendo o presidente brasileiro Rodrigues Alves. Naquele ano, Walter Vetterli trabalhou na construção de bondes elétricos na Companhia de Vila Isabel. No início da primavera daquele mesmo ano, seguiu para o Chile, empregando-se na Companhia de Construção do Ferrocarril Transandino, onde foi chefe do departamento mecânico de perfuração do túnel que liga o Chile com a Argentina. Ali trabalhou na altitude de 3.200 metros, onde foi o seu primeiro emprego de grande responsabilidade. Vetterli operou compressores de ar movidos com motores diesel, dos primeiros modelos construídos, saindo apenas para o final da obra, ou seja, na conclusão da perfuração. Mas o destino estava traçado para Walter Vetterli trabalhar na mineração. Recebeu uma proposta para seguir a Coro Coro, na Bolívia, para chefiar o departamento mecânico de uma mina de cobre nativo, inclusive a sua usina de beneficiamento. Walter Vetterli não gostou de Coro Coro, na Bolívia, retornando à Europa no início do verão de 1909. Naquele mesmo ano, retornou para o Chile, onde na capital, Santiago, contratou a montagem de 24 elevadores da marca Otis em diversas casas comerciais e particulares. Ainda em 1909, no Chile, foi trabalhar na ilha de Chiloé, onde com mais 2 companheiros contrataram a construção de 40 quilômetros de estrada de ferro através da ilha. No final da obra, foi contratado para a construção de uma usina elétrica da cidade de Los Andes. Em janeiro de 1912, aceitou o posto de chefe de locomoção da construção do ferrocarril longitudinal seção de Ovalle-Coiapó. Foi trabalhando aí quando o senhor engenheiro Tenerense Parker, engenheiro que fora seu conhecido na construção do túnel ferrocarril da Transandino, lhe convidou para ser encarregado da Ingersoll Rand Company para abrir no Rio de Janeiro uma filial para vendas de suas máquinas no Brasil. No inverno de 1912, no Rio de Janeiro, em 3 de julho, teve 5 dias para seguir ao acampamento principal da construção de um túnel que a Light estava construindo para levar ao Ribeirão das Lajes a água do rio Piraí. Lá, Vetter encontrou dificuldades em seguir com os trabalhos já iniciados de perfuração, pois as máquinas não davam o resultado esperado. Reorganizou os métodos de trabalho, primeiro na Boca do Rosário e depois no fundo do poço do acampamento de águas frias e, finalmente, na Boca do Morro Redondo, no lado oeste do túnel, onde foi construída uma barragem através do rio Piraí para elevar o nível da água a fim de passar para o túnel. Trabalhando 16 horas por dia durante 6 meses, arruinou de tal ponto a sua saúde que precisou se retirar
e depois de descansar foi trabalhar para a Ingersoll Rand Company em diversos pontos do Brasil, inclusive no túnel da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. Em uma de suas viagens de volta ao Rio de Janeiro, foi apresentado ao empreendedor e empresário dos transportes Henrique Lage, que havia comprado as terras devolutas do governo federal, adquiridas do Visconde de Barbacena e que fora dote da princesa Isabel e do Conde D. Lage contratou com Walter Vetterli um serviço muito especial e imprescindível para os seus negócios: produção de combustíveis para os seus navios e locomotivas, o carvão mineral. No início do inverno de 1916, foi mandado a Lauro Miller, então distrito do município de Orleans, para instalar uma sonda rotativa com capacidade de sondar 240 metros de profundidade. Walter Vetterli chegou a Lauro Miller em 14 de junho. Lauro Miller contava apenas com a estação terminal da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina e mais 5 casas de madeira e uma casa de alvenaria situada no meio da Mata Virgem. Vetterli levou a sonda a um lugar denominado Barro Branco Velho, uma clareira no mato a uns 4 quilômetros ao sul da estação ferroviária, onde em 1856 foi encontrado carvão de pedra. Ali encontrou a camada de carvão barro branco logo na superfície e usou daquele mesmo carvão para o aquecimento da caldeira de sua sonda. 2 meses depois chegou a Lauro Miller a sua esposa, Dona Marta, que ficou espantada quando Vetterli lhe comunicou que calculava mais ou menos uns 6 meses o tempo necessário para terminar o serviço naquele local em que era tudo no meio do mato. No mesmo ano, no mês de agosto, recebeu a primeira visita do Sr. Henrique Lage, dono das terras e por conta de quem estava sendo feita a sondagem. Naquele momento, a sonda estava então atravessando a camada do carvão bonito, a cerca de 4,5 metros de espessura. Infelizmente, esse carvão possuía muita impureza que não tinha nenhum valor industrial. Dando continuidade, o furo da sonda atingiu o granito na profundidade de 317,6 metros, sem encontrar mais nenhuma camada de carvão. Depois de concluído esse primeiro furo, continuou a sondar em diversos lugares para apurar a extensão da camada de carvão barro branco, a única em Santa Catarina conhecida até hoje que tem um valor industrial. No final do verão de 1917, Henrique Lage voltou a visitar Lauro Miller, ficando 3 meses. Foi onde o rico empresário carioca anunciou: Vetterli, agora vamos começar a extrair carvão. Foram então abertas as primeiras galerias, começando a mina de carvão em Barro Branco Velho e a produção efetiva do ouro negro. Derrubaram o mato para fazer lugar para edificar as instalações das minas, para as casas dos futuros operários e empregados que pouco a pouco se afluíam. Walter Vetterli ensinou aos homens o ofício de mineiro. Construiu estradas de rodagem para dentro do mato, para transportar as madeiras de construção e para escoramento, e para acessar a estação ferroviária por meio de transporte de carro de boi, o carvão que era extraído. Em 1918, chegou-se à produção de 40 toneladas por dia. Nesta mesma época, já estava em construção o castelo que Henrique Lage mandou construir para se instalar quando as suas viagens a Lauro Miller, e possuía todo o conforto de sua mansão, o mesmo do Parque Lage no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Continuou-se a ampliar as instalações, construindo diversas vilas operárias, casas para administração, almoxarifado, oficina mecânica, serraria, olaria, forno de cal e uma usina hidroelétrica de 350 HP em Orleans, dando força e luz àquela vila, levando energia para a instalação das minas e para casas das vilas e iluminação de ruas. Foi construído ainda um outro ramal ferroviário em direção à região de Guatá, via Rocinha, e foram abertas mais uma série de minas em Rio do Rastro,
Rio da Vaca e Rocinha, chegando a produzir 13 mil toneladas de carvão por mês em 1942. Foi ampliada a rede de estradas de rodagens para facilitar o acesso aos lugares de atividades. A Mata Virgem foi cedendo o terreno não somente para dar lugar para a plantação de cereais e para a localização das vilas e instalações, mas também para fornecer madeira, tanto para as construções como para o escoramento das minas. Para não faltar madeira para escorar as galerias, iniciaram em 1921 a plantação de eucaliptos, atingindo o número de 1.200.000 mudas até dezembro de 1941. O primeiro corte de eucalipto plantado ocorreu em 1929 e no verão de 1942, muitas plantações de eucaliptos já tinham dado 3 safras. Neste ano, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, após o afundamento de alguns navios comerciais de bandeira brasileira na costa do Atlântico. Iniciavam os esforços de guerra e o carvão mineral era essencial como combustível de locomotivas e os navios para alimentar as caldeiras na indústria de siderurgia. Henrique Lage sabia que o povo precisava de educação e professar a sua fé. Mandou que Walter Vetterli providenciasse a construção de templos religiosos como a Capela de Santa Bárbara, a primeira na pracinha do Barro Branco, feita de madeira ao lado da escola, a Igreja Matriz, com a sede no distrito, e também a Igreja do Distrito do Guatá. A Igreja Matriz possuía afrescos e imagens trabalhadas no forro que foram trazidas por Henrique Lage da Europa. Construiu também para a distração e divertimento dos operários e seus familiares nas horas de folga, no árduo trabalho das atividades laborais, salas de cinema em Barro Branco, em Lauro Miller e posteriormente em Guatá. Também pela intercessão de Walter Vetterli, Lage mandou construir clubes recreativos como o União Mineira do Barro Branco, 14 de Março de Rio Bonito, o Cruz de Malta na sede do município e o 1º de Maio em Guatá. No esporte, o futebol tornava-se popular em todos os recantos do Brasil e não poderia ser diferente na terra carbonífera. Logo, patrocinou a formação de equipes como o Henrique Lage Futebol Clube na sede, o Atlético Mineiro em Barro Branco e o Esporte Clube Guatá na localidade de mesmo nome. Os mineiros de Lauro Miller fizeram em homenagem a Walter Vetterli um obelisco de 4,75 metros de altura por 4,60 de área de base, onde se lê: homenagem ao senhor Dr. Walter Vetterli pela passagem do 25º aniversário de sua chefia de mineração de carvão no distrito de Lauro Miller. O monumento está localizado na Praça Henrique Lage, no Rio de Janeiro. Nesta inauguração, discursou dizendo que teve a honra de superintender, inspirado pelo inesquecível chefe e amigo senhor Henrique Lage, com a assistência de trabalhadores dedicados e ordeiros e dos distintos engenheiros Dr. Francisco de Souza Melo, nos anos de 1920 a 1926, Dr. Antônio Castelo Branco Clark, de 1925 a 1927, Dr. Márcio Machado Portela, de 1932 a 1942, Dr. Raimundo Schmidhausen, engenheiro eletricista, de 1936 a 1942. No mesmo ato inaugural, Henrique Lage fez questão de agradecer também ao comércio local de Lauro Miller, que apesar das diversas crises e falta de numerários, não deixava faltar mantimentos aos familiares dos trabalhadores quando os pagamentos vinham atrasados. A colaboração de todos se deve, em grande parte, à obra realizada na cidade, tendo completado 25 anos de serviço em Lauro Miller. Em 1942, Walter Vetterli regressou para o Rio de Janeiro, ainda na Companhia Barro Branco, trabalhando como inspetor técnico e depois de haver transmitido a gerência daquelas minas ao Dr. Valdir Cotrim, que com muita eficiência deu continuidade à obra principiada. A fonte dessas informações estão disponíveis
na Revista Militar, volume de 1945 a 1948, com as ilustrações de Daniel Chu, acervos próprios do canal Júlio César 8:30 e com os trabalhos técnicos de Rangel de Bonelias. Estamos no Facebook, encerrando assim a homenagem a este grande homem que faz parte da história de Lauro Miller. Gostou aí de conhecer o Walter Vetterli? Eu também gostei. Deixe o seu joinha, colabore com o canal, inscreva-se no canal, dê sugestões de quem você quer ver sendo entrevistado aqui, de quem você gostaria que nós estivéssemos falando. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, em nome da Exucre Uniaselv e também em nome do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão, o CIESESC de Lauro Miller. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.